Boa tarde, galera Tricolor, mais uma vez aí, Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. A gente vai estar falando das notícias do Fluminense aí, galera. Depois desse jogão de bola, né, Fluminense e Argentino Júnior, jogo 1 a 1. No final nós conseguimos empatar e quase viramos o jogo, né? Um jogo duro, um jogo difícil, um jogo que o Fluminense começou mal, mas depois se recuperou. A gente vai estar falando também dessa notícia aí, né? Como está o rapaz depois dessa lesão, o que aconteceu com ele, como está a situação do Sanches, né? Vamos estar falando aí, muito importante para a galera tricolor. A torcida do Fluminense deu nota aos jogadores. Deixa eu abaixar aqui o celular. A torcida deu nota aos jogadores aí. Vamos falar das notas dos jogadores, tanto do GE como da torcida. Torcida do Fluminense, né? Dando aí as notícias, dando as notas para os jogadores. Quem foi mal, quem foi bem. A gente vai estar falando nesse vídeo aí. Valeu, galera? Não esquece não, dá aquele like, inscreve no canal. Você que assistiu a live, valeu, muito obrigado. Muita gente assistiu a pré-live, né? A segunda. O pessoal vai assistindo aos poucos, mas muita gente participando. Valeu, um abraço aí, vamos lá. Vou mostrar aqui as notícias para vocês, tá aí, ó. Sanches recebe alta e elogia Marcelo. Admiro como jogador e como pessoa, tá? Então, tá aí a notícia. Marcelo procura Sanches após jogo. Sentiu como se a lesão fosse nele. Tá aí, ó. Flu sai vivo em jogo de lesão séria e reviravolta. Ouça o podcast. Se é podcast, se você quiser ouvir, tá? Tá aqui os próximos jogos agora: Fluminense e Palmeiras, sábado, 9 horas da noite. Depois a gente vai estar falando desse jogo aí, não hoje. Chutes na bunda, dança de Felipe Melo. Veja 8 reações ao gol. Galera comemorando, né? Todo mundo bem. Isso aí foi bom. Diniz critica a expulsão de Marcelo, absolutamente absurda. Hoje eu vi também sobre isso aí. Ontem até critiquei Fernando Diniz, mas depois assistindo. Na verdade também não foi para expulsão, né, gente? Vamos ser bem realistas. Eu até critiquei também um pouco o Fernando Diniz nessa situação aí. Mas depois você vê que realmente o cara... na hora você até não, tem que ser para expulsão por causa da jogada muito forte. Mas depois você vê que o cara não teve culpa. E mostraram o relatório hoje, né, com relação a essas coisas. E Rizek estava passando. E realmente não tem por que expulsar, tá? O cara com certeza não vai continuar em campo. Ele não continuaria em campo pela situação, ele não tinha cabeça para continuar, teria que ser substituído. Mas não era para expulsão, a verdade tem que ser dita, porque foi um lance totalmente sem querer. Mas vamos mostrar aqui para vocês. Isso aqui vai ser até o negócio da capa, tá? Vou mostrar até essa passagem aqui na capa, vai ficar na capa desse vídeo de hoje. Sanches recebe alta e elogia Marcelo, do Fluminense. Admiro como jogador e agora como pessoa. Aí, Luciano Sanches deixou o hospital após diagnóstico. Gente, não fraturou, tá? Não quebrou a perna ali que nós achamos que tiver. Todo mundo vê lá, parece que quebrou a perna. Não foi isso não. Diagnosticação no joelho esquerdo e tem cirurgia marcada para daqui a 3 semanas. Você vê, nem operou na hora. Para mim ia ser operado ontem mesmo, mas parece que não foi isso aí não, tá? Luciano Sanches, zagueiro dos Argentinos Júniors, que teve luxação, tá vendo aqui? Luxação no joelho. O joelho dele, pô, parece saiu do lugar. Foi uma coisa esquisita, né? Mas não teve fratura não, pelo que tá dizendo aqui, não teve não. Esquerdo, em lance com Marcelo, teve alta nesta quarta-feira. O clube argentino informou que o defensor deixou o hospital Pinochetto e tem operação agendada para daqui a 3 semanas. Em entrevista ao sair do hospital, Sanches disse ter recebido pedido de desculpa de Marcelo. Assusta o médico argentino, tá? Nunca vi coisa igual. Me mandou mensagem, tá aí, ó. Me mandou mensagem, pediu desculpa, que ele estava se sentindo mal. Fiquei sabendo que ele foi tentar falar comigo ainda no vestiário. São gestos que mostram como ele é como pessoa. Eu o admiro como jogador e agora como pessoa. Não tenho nada a reclamar dele. Ele pode ficar tranquilo e falei isso para ele, disse o zagueiro para as emissoras ESPN, TYC Esportes
e que o aguardavam lado de fora da clínica. Tá aí, galera, ó, tá aí o rapazinho aí, tá? Botei lá na foto. Então, não foi fratura aqui, como parecia ter sido pela imagem, né, gente? Foi coisa no joelho mesmo, o joelho que parece que fez aquela jogada lá, mas já botou no lugar aí. Agora vai operar por causa disso aqui, ó, por causa de minúsculo. Os argentinos não especificaram a data exata do procedimento. Em entrevista para a imprensa argentina, o médico argentino Júnior Alejandro Roncorini disse nunca ter visto uma lesão como essa e estimou o tempo de recuperação entre 10 e 12 meses. Na verdade vai ficar um ano parado aí, não tem jeito, tá, gente? Os caras falam aqui em 23 anos de medicina, nunca vi uma coisa dessa. Então, não foi fratura, tá? Ele fala aqui negócio do menisco, sei lá, aqui, ó. Ah, tá. Em 23 anos de medicina, nunca vi uma lesão assim. O Donato, o Villani, médico da AFA, em 40 anos, me disse a mesma coisa. É quase uma separação do fêmur, né? Do osso do fêmur e da fíbula. Há uma ruptura do ligamento cruzado anterior e posterior, e tem que ver como estão os minúsculos, tá, gente? Tá aí, essa é praticamente uma ruptura, né? Soltou, sei lá, soltou, não quebrou, graças a Deus, né, gente? Nesse ponto aí, tá aí o cara bem aí, tá? Já tá agora, vai demorar um pouco para se recuperar, não tem jeito, o troço é longo, vai operar daqui a 3 semanas, mas o importante é que o rapaz está bem, né? Tanto para Marcelo como para todo mundo aí, que pô, ontem foi uma cena horrível, horrível. Tá aí Marcelo triste, foi uma situação muito ruim, tá? Mas graças a Deus já tá tudo certo. Gente, agora nós vamos falar do jogo, né? Vamos falar de jogo de futebol, aqui ó, atuações do Fluminense. Vamos lá, olha só, atuações do Fluminense. Fábio é o melhor em campo. Dê suas notas. Tá aí, então estão pedindo para dar sua nota. Fábio, pelo GE, teve 8. Pelo povo em geral, né? Pela torcida tricolor, ficou com 9,3. Evitou o que Fluminense para o intervalo com o desvantagem maior no placar. Fosse, né? Que o Fluminense fosse. Faltou palavra aqui. No placar, com duas defesas inarriável, sei lá, inevitável, né? Incríveis, pô, tá, botar o óculos, hein? Tem que botar óculos. Incríveis, na etapa final, não foi exigido. Segundo tempo o Fluminense melhorou muito. Ele foi aquelas duas defesas, né, cara? O cara aqui, Fábio, vamos lá, de novo, hein? Felipe Melo e Nino, os dois juntos na mesma bola, isso aí foi isso. Os dois juntos, juntinhos, gente. Não existe uma separação de zagueiro, um vai e o outro fica. Não está acontecendo isso com o Fluminense. Não foi uma vez só não, hein? Vou falar logo aqui. Foram 2 ou 3 vezes. Tanto no gol que o garoto perdeu. Felipe Melo até chegou ainda para dividir com ele, tá? Que o André perdeu a bola lá na área, aquele toquinho ridículo ainda, né? O André foi fazer aquilo de novo. E aí Felipe Melo conseguiu chegar. Mas você vê como que não estavam nas posições certas. De novo, tá? Felipe Melo chegou no lugar onde deveria estar Nino. E Felipe Melo do outro lado, né? Guardando o outro lado dele. Então, o Fluminense teve várias coisas dessa aí, umas 3 pelo menos que eu vi, que os dois, ou um vai muito à frente, os dois vão junto e não tem um fica, o outro vai não. Na zaga do Fluminense ou vai todo mundo, esquece, abandona. Por isso que o Fluminense tem tomado muitos gols. São 9 jogos fora sem vencer, tá? Ou se Fernando Diniz acerta essa zaga, meu amigo, porque é a zaga que tá errada. Vamos ser bem realistas, essa zaga do Fluminense não tá dando certo. Felipe Melo e Nino, nenhum dos dois sabe hora de sair, hora de ficar. Tá virando bagunça isso aí. Essa é a grande verdade disso aqui, tá? Então por isso que o Fábio salvou, que se não fosse Fábio, um abraço. Todas as duas foi falha dos dois zagueiros do Fluminense. Samuel Xavier fez o gol, né? Virou herói. Esse cara aqui, na minha opinião, gente, ele é muito fraco,
tá? Na minha opinião, o Samuel Xavier é fraco. Desculpa a torcida tricolor que gosta de Samuel Xavier. Pra mim é fraco, porque não defende bem e não faz nenhuma jogada de linha de fundo. Ele não vai à linha de fundo, ele não ataca. Quando ele ataca é para o meio de campo. Tanto que ele, na hora que ele fez o gol, ele estava quase na lateral esquerda, tá? Na entrada da área ali, mais pro lado da lateral esquerda. Pode prestar atenção. Não estou falando besteira. Então o Samuel Xavier, na minha opinião, é fraco. Tá com nota boa por causa do gol. Rapaziada, elogiou o golaço que ele fez. Mas esse cara aqui, infelizmente, gente, ele não é bom marcador. Não é bom marcador. A maioria das vezes você pode ver que é carrinho que ele entra. Ele sempre chega atrasado. Tanto teve a bola de ontem, que mais uma vez, né, quando o Fábio salvou, ele que chegou para dar o carrinho. Então Samuel Xavier, na minha opinião, é fraco, tá? O Fluminense deveria contratar um lateral direito bom, porque nós ainda não temos. O Cuca também não veio, não disse o que veio. E ele não faz jogada nenhuma de linha de fundo. Esse rapaz aqui, ele tinha que ser um lateral para ir à linha de fundo. E pior que no Fortaleza ele fazia isso, mas no Fluminense ele tem medo. Ele não consegue jogar, ele tem medo de fazer uma jogada pela direita. Você não vê o Samuel Xavier fazendo uma jogada pela direita. Nem lá atrás na zaga, nem lá na frente. Toda bola que ele pega, domina e ele volta para Nino. Ele nunca tenta uma jogada, nunca. Essa é a grande verdade. E muitas das vezes entra pelo meio em vez de entrar, né? Ele entra em diagonal em vez de ir pela ponta para fazer cruzamento. Nunca fez. Então, para mim, fraco. 7 pelo GE, 8.4 pelo Fluminense. Pela torcida do Fluminense. Para mim, eu dou 5 para ele, tá? Infelizmente. 6 por causa do gol. Porque foi a salvação do Fluminense. Nino, tá aí, ó. Horrível, 5.0 pelo GE e 5.3 pela torcida do Fluminense. Então, grande verdade é isso aí. Deixou Ávalos. Deixou Ávalos sozinho. Ah, tá, o centroavante. Para abrir o placar da Argentina. É isso aí, tá? Meu irmão até falou que Marcelo que errou. Marcelo errou, o cara estava atrás dele, o cara cabeceou. O problema foi a entrada da área. Não tinha ninguém na entrada da área. E Nino ainda demorou a chegar. Entendeu? Então a marcação que falhou. Foi mais a marcação que falhou que o Marcelo que falhou. O placar da Argentina quando o centroavante toca de cabeça. Ele marca a bola em vez de continuar no atacante. Alternou entre bons e maus momentos em campo. Ajudou a construir o lance que gerou a expulsão do goleiro adversário. Então, gente, Nino foi muito mal. Tá aí avaliado pela torcida, tá? 5.3. Eu fico também nessa aí, 5.3 também. Não vou avaliar, senão vai perder muito tempo aqui no vídeo. Eu não quero deixar o vídeo muito longo. Felipe Melo, aí, gente, tá aí, ó. Tá aí o craque que a torcida gosta. Dessa vez já tá desgostando, né, gente? O GE deu 6.6 e o público, a torcida tricolor, deu 4.6. Tá caindo, hein, seu Felipe Melo? Tá caindo, hein? E já não é só eu, não, hein? A maioria dos torcedores do Fluminense já não tá mais te aceitando. Recebeu o cartão amarelo logo aos 15 minutos do jogo. Ia ser expulso, tá? Fernando Diniz não tirou ele. Ia ser expulso, mas não comprometeu a sequência da partida. Ia ser expulso se continuasse. Se o cara não tira ele, ia ser o próximo a ser expulso, tá? Muito fraco, tá, gente? Tá velho, tá cansado. Sem tempo de bola. Só tem coisa ruim de Felipe Melo. Vou ser sincero, você não consegue fazer uma jogada como o Samuel Xavier não faz pela direita. Ele não consegue fazer nenhuma pela esquerda. Todas as bolas que Felipe Melo ele pega e joga também pro lado de Nino. Ele só joga as bolas pro lado de cá. Marcelo estando livre várias vezes do lado esquerdo para jogar com ele e ele não sabe jogar. Por quê, gente? É um erro gravíssimo essa situação. O cara que é o destro, certo? Que é Nino. Ele joga pela direita. O canhoto, o zagueiro canhoto, deveria jogar pela esquerda junto com o Marcelo, mas no Fluminense não é assim. O zagueiro também é destro. E aí o cara, ele principalmente, nunca consegue jogar pela esquerda. Sempre vem pela direita. Fraco, velho, já ultrapassado no futebol e ainda tem esse problema aí. Tá sem tempo de bola, tá parado. A melhor coisa que tem é Fernando Diniz botar Felipe Melo no banco, encerrar a carreira de Felipe Melo, que é a melhor coisa. Eu vou ver quando vence o contrato desse cara aqui, tá? Depois eu vou procurar ali para ver quando vence o contrato desse cara, porque não é possível esse cara continuar no Fluminense. Martinelli, gente.
Martinelli eu acho que não deveria ter entrado, você ser bem sério, você atuação discreta, nota 6,6, tanto do público quanto do... entra aos 35 do segundo tempo, se eu não me engano foi ele que entrou no lugar do zagueiro, né, de Felipe Melo. Você vê, aos 35 minutos, né, do segundo... Foi isso mesmo, cara? Caraca, será que foi isso? Martinelli entrou no lugar, agora não tô lembrado, mas eu acho que foi. Então, gente, é fraco, tá? Assim, não era para ter entrado. Eu acho que eu botaria até aquele outro garoto, mas eu não botaria o Martinelli nesse jogo não. O Fluminense já podia já tá partindo para cima para ganhar o jogo. E nessa história de Martinelli não tem esse caguete de ser atacante. E para ele é mais defensor. Então eu colocaria o outro, o Danielzinho, em vez de ter colocado o Martinelli. Marcelo tá aí, ó, pelo GE5, 6.6, assim como todo o time, não fez bom primeiro tempo. Na etapa final começava a jogar bem quando foi expulso, após dividida em que quebrou a perna do adversário. É verdade que Marcelo estava começando a jogar bem, melhor mesmo foi no segundo tempo. Essa foi a grande verdade. Não teve culpa no acidente e acabou sendo substituído. André falhou, né, gente? Pelo GL bota 6 e depois público 6.9. Assim como todo time, alternou em bons e maus momentos no primeiro tempo. Errou o passe ainda, perdeu a bola num lance que por pouco não gerou o segundo gol do Argentino Júnior. Na etapa final, foi quem mais havia ameaçado com chute na trave até o gol de empate de Samuel Xavier. Deu um balaço na trave, depois a bola voltou para ele e quase fez o gol. E falhou lá, quase saiu o gol com aquela jogada que eu falei que o Felipe Melo chegou. Então o André realmente tá bom, né? Que não foi mal, mas 7 tá bom para ele aí, 6.9, né? Lima, horrível, mais uma vez horrível. Tá aí Lima, gente. Mais uma vez horrível. Não fez boa partida e pouco apareceu. Faltou dar mais opções de passe no campo de ataque. Gente, pelo GE6, um absurdo, tá? O GE dá 6 para Lima e 3.7 pela torcida. Eu vou com a torcida. Lima foi horrível, Lima não entrou em campo. Gente, eu não consigo entender como é que um jogador desse, sem aparecer em campo, Lima não apareceu, Keno praticamente não apareceu, vou falar dele já já, Cano não apareceu, e aí leva 3.7, mas você vê, da torcida, hein? A torcida avaliando ele, 3.7. O cara não entrou em campo e Fernando Diniz não substitui. Tá vendo quando eu falo do Fernando Diniz? Vocês não gostam, mas é isso aí que eu tô falando. A maioria tá concordando comigo, mas não pode falar mal de Fernando Diniz, né? A maioria concorda, porque a torcida que fez isso aqui, a torcida que votou 3.7 para Lima. Lima não sai, o culpado é quem? É Lima? Não, gente, não. O culpado é o treinador que tinha que ter tirado ele. Aí quando eu falo mal de Fernando Diniz nessa situação, o nego vai reclamar. Não tem como reclamar, né? Eu tô certo, pelo amor de Deus. O cara, não é o primeiro jogo que Lima não entra em campo, hein? Não é o primeiro jogo. Os 2 últimos jogos Fluminense, ele foi mal do jeito que foi ontem, não entrou em campo e ficou até o final. Isso não é possível, Fernando Diniz. Você tá de brincadeira. Aí, ó, outro aí, ó. Outro, já vem embaixo aí. 6.0 pelo GE, tudo errado. Aqui não foi 6.0, tá? Sinto muito. E aqui não foi 6.0. Se vocês querem na média, no máximo é 5 para os dois, tá? Olha aqui, ó. 3.8 pela torcida do Fluminense. Teve participação discreta no jogo, como todo o time. Jogou mal no primeiro tempo, teve pouco para mostrar na etapa final, já que saiu aos 10 minutos após a expulsão de Marcelo. Saiu para o garoto entrar, né, Diogo Barbosa. Mas, gente, Ganso estava horrível. Ganso voltou com aquela história de toquinho de letra e corta-luz. Bola aqui para ele dominar, fazer a jogada. Ganso quer entrar numa de corta-luz e toquinho de letra. Jogo contra o Argentino Júnior. Gente, isso é uma piada. Sério, isso é uma piada. Então, mais uma vez, Fernando Diniz demorou a mexer, tá? Ganso só saiu. Entenda isso. Ganso só saiu porque precisava sair alguém. E eu não sei nem como que ele não tirou o zagueiro em vez de tirar Ganso. Na minha opinião, ele ia tirar o Felipe Melo em vez de Ganso. Mas tirou Ganso. Ganso estava horrível. Ganso era para ter saído substituído no intervalo pelo o garoto, né?
esqueci o nome dele agora, Léo Fernandes. Ganso tinha que ter saído no intervalo para Léo Fernandes. Ganso não estava jogando nada. Ganso, Lima, Cano, Queno. Gente, esses caras tinham que ter saído do jogo de ontem. Isso foi brincadeira. Fernando Diniz deixar esses caras em campo, tá? Então tá aí, ó. 3 errada essa nota aqui, tá? Tanto essa como essa, 6.0, 6.0. Essas notas aqui foi certa, 3.8 e 3.9. Tá aí, ó. Diogo Barbosa entra, toda vez que entra bem. Entrou bem após a expulsão de Marcelo. Foi o responsável pelo cartão vermelho do goleiro adversário, além de ter cruzado a bola que resultou no gol do Flu. E ele ainda cruzou para o Léo Fernandes virar o jogo, mas este estava em posição de impedimento. Esse garoto jogou bola. Esse entrou e fez tudo, tudo. Vai à linha de fundo, é o que eu falei para vocês. Você viu aí a jogada? Ele foi à linha de fundo para tentar fazer o gol, o goleiro quebrou ele, né? Foi expulso. Depois ele fez a jogada do gol e depois ainda fez a jogada do Léo Fernandes. O pouco tempo que ele teve em casa, gente, em campo, ele entrou com 10 minutos do segundo tempo. Ele fez muito mais do que o Samuel Xavier a vida toda. A vida toda, tá? Então, gente, essa é a grande diferença do futebol. Tá aí, ó. Foi o melhor em campo, 8.1 pela galera. Tá jogando muito e merece até uma vaga de titular. Marcelo, se vacilar, você vai ficar na reserva pra ele, hein? Cuidado. Então tá aí, gente. Arias, 7.5. O Gé deu quanto pro garoto? 7. Tá certo. Então, o Arias também foi outro que jogou muito. Cansou, jogou muito esse cara aí. Motorzinho do Fluminense. Arias novamente apareceu em diversos lances do time tricolor. No segundo tempo, ele que inicia a jogada que resulta na expulsão do goleiro do Argentino Júnior. Pra mim tinha sido o Cano. Pra mim tinha sido Cano, foi não Cano que botou a bola pra mim tinha sido Cano. Mas tá aí, ó, 6.9 pela galera, joga muito, se cansou, não teve jeito, teve que sair porque correu muito, o cara joga muito, tá? Ione Gonzalez, gente, tá aí, ó, entrou no fim, né, como sempre, entrou no lugar de Arias, acho que já faltava já o acréscimo só. Faltava 8 minutos para acabar o jogo. Esse é um erro tremendo de Fernando Diniz. Eu não consigo entender isso. Foi igual a Bia, né? Pia, a técnica da seleção brasileira. O Brasil foi eliminado hoje na Copa do Mundo. Por quê? O time estava mal e a treinadora demorou a mexer. No final da entrevista ela falou e reconheceu. Realmente eu demorei a mexer. Gente, para. E olha que ela mexeu com 40 minutos do segundo tempo, 35, um negócio assim. É mesmo com o Fernando Diniz. Fernando Diniz só mexe quando nos acréscimos, gente. Isso é todo jogo, é isso. O time tá precisando de mexer, gente jogando mal, muita gente jogando mal, e o cara só mexe nos acréscimos. Toda vez é isso que o Fernando Diniz. Aí depois não querem que eu fale mal de Fernando Diniz. Tá aí, gente, ó. Cano, 6.5 e 5.7. 6.5 é enganoso, tá? Não foi. Aqui eu dou 5 em geral para Cano. Na média, dou tanto no público como no GE. Mas o público tá aí, avaliou 5.7. A torcida do Fluminense recebeu, o vídeo já tá ficando longo, não queria, recebeu um pouco a bola e não conseguiu finalizar. Por outro lado, é ele quem escora, na hora do gol, escora para o Léo Fernandes da assistência que deixou tudo igual no estádio Diego Armando Maradona. Por isso leva 6.5? Não dá, né, gente? Só por essa jogada, que só teve uma jogada de Cano. Eu achava que ele tinha dado passe na hora que o cara foi da expulsão do goleiro. Então, eu acho que foi ele também. Ainda pelo vídeo parece ser ele. Queno, horrível. Mais uma vez, Queno horrível, tá, gente? 5.5, 5.2. A média dele é 5. Mais aberto pela esquerda, teve atuação discreta e errou alguns lances que não costuma, principalmente na hora de driblar. Muito fraco, era ter sido substituído também no intervalo, tá? Se eu sou Fernando Diniz, eu boto essa turma toda para fora no intervalo para mudar o time. Léo Fernandes entrou, o pouco que jogou mais do que os outros, só que um erro tremendo, tá? Na hora de bater a falta, o cara é canhoto. Será que ninguém vai ver isso? A bola é do lado direito, o cara é canhoto. Arias, que era para ter batido aquela falta, tá? Sem goleiro, que o goleiro dele não é goleiro oficial. Aí botaram, Fernando Diniz bota o cara para bater a falta. Falou na entrevista, não, ele entrou e ele é um excelente batedor de falta, mas por ali, pela esquerda. Não é por ali para ele bater, né, gente?
para ele bater do lado direito. Ele é canhoto. Então, um erro tremendo. Errou, perdeu o pênalti. Ontem perdeu a oportunidade de fazer um gol, de não bater a falta, deixar para alguém, para a área, somente bater aquela falta, que podia ter saído o gol. Deu o passe para o gol de empate do Fluminense, tá? De cabeça, foi jogada. E ainda marcaria outro, mas estava em posição irregular. Foi melhor do que Keno, mesmo com menos tempo de campo. Isso aí eu concordo plenamente. Então a nota dele tá básica, foi boa. É isso aí mesmo, ajudou o Fluminense. Na minha opinião, tinha que ter entrado no lugar de Ganso no intervalo, tá? Eu colocaria ele. E vamos a Fernando Diniz. Pelo público, 5. GE 6.5. Pelo GE tá errado. A média de Fernando Diniz é 5. É uma média. Time não começou bem o primeiro tempo e viu os argentinos duros pressionarem e ainda poderiam ter feito outros 2 gols na etapa inicial. No segundo tempo, a equipe melhorou e conseguiu gerar perigo até que chegou ao empate. Então tá aí, galera. Eu para Fernando Diniz, já falei, né? 5. Daria 5. Vou ter que falar sobre Fernando Diniz. Demora a mexer no time, não vê o mesmo jogo que a gente vê. Isso é um grande problema de Fernando Diniz, tá? Então, na minha opinião, ele tinha que ter mexido no intervalo. O Fluminense demora a acordar. Já estão 9 jogos fora do Fluminense, que o Fluminense não consegue vencer. 9 jogos fora, não consegue vencer. Por quê? Tá insistindo com o Felipe Melo como zagueiro. Não tem jogada de linha de fundo. Tá faltando muito para esse Fluminense brigar por título, tá? O Fluminense pegando um time bom vai ser complicado, porque o Argentino Júnior é razoavelmente fraco. Não é um grande time. E Fernando Diniz não sabe ver o jogo. Ele fica nervoso na hora que o Fluminense está perdendo. Ele apaga completamente. Ele apaga, gente. Ele apaga. Fica nervoso, não sabe o que vai fazer. E aí começa a fazer uma opção de besteira. Todo jogo é isso. E uma das piores atitudes de Fernando Diniz, primeiro é tirar zagueiro para botar volante. Isso aí eu não aceito de jeito nenhum. Toda vez é isso. Enquanto ele não parar com essa situação, gente, porque isso é coisa de falta de critério. Isso é falta de saber o que vai fazer. Entendeu? Isso não é inteligência, isso é falta de saber o que vai fazer no meio de campo. É medo de tirar os caras que estão jogando lá na frente. São 4 jogadores que não estavam jogando nada. Você tem 4 mexidas para fazer lá na frente, tá? Errou quando tirou o cara. O Marcelo, né, foi expulso. Aí tira o Ganso para botar o cara. Sério, gente. Tudo bem, tinha que tirar um, mas tinha que ter tirado um atacante, o Keno da vida, que não tava jogando nada. O Ganso ainda, de todos os piores aí, gente, pelas notas aqui, na minha opinião, o Ganso ainda era o melhor de que Keno, de que o... Eu falei o nome deles aqui, ó. Melhor de que Keno, melhor de que Cano, melhor de que o Lima, entendeu? Eu tiraria o Lima, porque não tava jogando porcaria nenhuma. Agora, tirou, era para ter tirado, já que ele vai fazer essas doideiras dele, podia ter tirado o zagueiro. Não é isso que ele gosta de fazer? Então, naquela de horror ali de fazer um troço desse, ele podia muito bem ter tirado o zagueiro do Fluminense. Mas não, aí tirou o cara de meio de campo, Ganso. Por quê? Porque ele não tinha coragem de tirar Ganso? Sabe o que é que me vem aí, gente? Ele não teve coragem de tirar Ganso, porque Ganso estava mal. Não, então vou tirar Ganso, aproveitar, Ganso, o cara se machucou, tem que tirar alguém, vou tirar você. É isso que parece, tá? Então, gente, muito fraco como treinador, tem muito que aprender ainda. Se Fernando Diniz ainda acordar das besteiras que ele tem feito, a gente pode ser campeão de alguma coisa. Porque se ele não acordar, vai ficar muito difícil, gente. O cara demora a cair na real, ele fica nervoso quando o Fluminense está perdendo e ele não sabe mexer no time. Apesar de ainda estar faltando muita coisa de tática desse time, tá? Porque ele, bota os jogadores lá, gente, vai lá e faz o que vocês sabem fazer. Porque não existe tática no Fluminense, não existe jogada. O garoto que entrou, Diogo Barbosa, foi o que mais fez jogada de linha de fundo. Samuel Xavier nunca faz. O Fluminense não tem jogada de linha de fundo. Você viu ontem, o Arias já não fez jogada. O que aconteceu? Não saiu o gol de Keno. Se não tiver jogada de Arias pela direita, ou de alguém pela linha de fundo pela esquerda, não tem gol. E aí, meu amigo, tá ficando difícil pro Fluminense. Ou o Fernando Diniz acorda, ou infelizmente vai ser difícil pra gente, tá? Tá aí mais uma oportunidade de passar a próxima fase. Próxima terça-feira, Fluminense e Argentino Júnior no Maracanã. Dá pra gente ganhar. Dá pra gente ganhar fácil. É um jogo para 2-3-0. Depende do nosso treinador, das besteiras que ele vai fazer. Espero que ele... Gente,
Vá aprendendo com essas situações. São 9 jogos fora sem vencer. Tá cada vez mais difícil jogar fora o Fluminense. Então, não pode ser desse jeito não. Tem que mudar a história. Valeu? A gente vai estar falando aí desse jogo Fluminense-Palmeiras, que acontece no sábado, 9 horas da noite, a partir de amanhã. Valeu, galera. Um abraço, tamo junto aí. Dá aquele like, aquela moral, se inscreve no canal. Um abraço.